Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast é em parceria com a Horizonte Studios. E hoje nós vamos entrevistar o Fabinho. Eu estava aqui pensando se eu ia falar Fabinho ou Fábio Santana Correia. Esse é o nome correto dele, tá? Mas eu chamo muito carinhosamente de Fabinho. O Fábio é gestor executivo, diretor executivo da Jorpem. E antes de passar a palavra para ele, eu fui presidente da Jorpem em 2015. E antes de assumir, não sei se ele vai lembrar disso, eu tive uma conversa com ele e eu falei, porque ele é o cara que trabalha, de fato, né? A gente é voluntário, mesmo sendo presidente, a gente dedica muito tempo, mas a gente é voluntário, a gente tem a nossa vida para tocar também, né? Então não dá para estar lá o tempo todo. Antes de eu aceitar ser presidente, eu fui conversar com ele, falei, Fabinho, tu tem algum plano de sair da Jorpem ano que vem? Quando ele falou que não, eu falei, então tá bom, então eu vou assumir. E conversando com vários outros presidentes, eu sei que muitas pessoas já fizeram essa pergunta para ele. Então, Fabinho, muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. Além do que, eu adoro ele, a gente se deu muito bem, e acho que a gente continua se dando muito bem. E, enfim, prazer estar aqui com você, ter você aqui comigo nesse nosso podcast. Conta um pouquinho aí de você, quem é o Fabinho, quem é o Fábio. Eu vou tentar me compor aqui, o Fábio. Não. Não, né? Melhor não, né? Não. Porque eu também sou a Sil, então dá tudo certo, né? Sil, pode me chamar de Fabinho. Então, algumas pessoas, assim, de relacionamentos mais antigos me chamam de Fabinho. Você é uma delas. Que bom. E, assim, é um prazer, né? Ter vivenciado todo esse tempo, ter tido essa história que você falou é verdadeira mesmo. Eu acho que até virou um precedente depois, porque realmente eu acho que depois várias pessoas me fizeram essa pergunta, né? Mas porque você é uma peça fundamental ali, né? Porque você tem todo o histórico do antes, né? Enfim, a gente já está entrando no podcast, Sim. Né? Você nem falou, porque todos os anos muda me né? Sim. Mas me conta quem você é primeiro, senão a gente atropela aqui. Então tá, sou o Fábio, né? Sou o Fabinho, sou um cara aqui, sou um joinvilense, né? Uhum. Sou uma pessoa que trabalha 26 anos na Jorpem. 26 anos, 26 turma. anos. Aí ele tem plaquinha já. Exatamente. Eu entrei bem jovenzinho lá. Uhum. Entrei como estagiário, fiz um monte de coisa, fui passando pelas áreas, pelos processos, aprendendo um pouco, né, sobre o que é empreendedorismo, né, o que é o associativismo, algo que eu nem imaginava que existia naquele momento. E aí, eu acho que um momento importante da minha trajetória lá foi quando eu fui convidado para ser consultor de núcleo, e dali eu comecei a entender de fato o que são empresas, o que são relacionamentos de negócio, o que é o empreendedorismo, o que é o associativismo. Né? E depois fui passando por outras áreas, aí fui convidado a coordenar, quando esse processo de núcleo foi ampliado na associação, fui convidado a fazer a coordenação disso, fui assumindo outras funções, já tive outras experiências em paralelo, né? Minha atuação desde lá são, como eu falei, 26 anos é bastante tempo, né? Então a gente estava conversando antes ali, fui professor de empreendedorismo por um período, fui do conselho curador da Univille por um tempo também, que foi uma experiência muito legal para conhecer outra realidade. Né? Até hoje atuo também no Conselho Fiscal do Sicredi Norte, aqui da Cooperativa de Crédito. Então, tudo isso complementa um pouco da experiência e da vivência de estar no dia a dia dos negócios de uma associação tão importante como a Jorpem, né, Sil? Claro. Sou uma pessoa assim de hábitos simples, né? Gosto de correr, me considero um corredor amador. É, muito bom, é um baita corredor. E quem faz a corrida, o ciclismo, sabe que a gente é meio orgulhoso mesmo das nossas pequenas conquistas. Então, sempre quando pergunta assim, quem que é o Fábio? Eu falo assim, também sou corredor. É isso aí. E é isso, torcedor do É Jack. Um dos eixos da felicidade, a vitalidade, cuidar da saúde. Exatamente. E faz toda a diferença, né? Não sei se a gente vai entrar nisso, mas assim, ter uma atividade regular ajuda muito nessa coisa da cabeça boa. E a cabeça boa nos ajuda muito para estar no dia a dia dos negócios, com né? certeza. Lidando com as pessoas. Além da saúde. Exatamente. Então, de maneira geral, Sil, esse é o Fábio. E hoje o Fábio, então, é o número 1 da Jorpem, né? Da equipe que trabalha lá, da executiva mesmo, né? E, Fabinho, o que você acha que te fez e te faz ficar tanto tempo nesse mesmo emprego? Sabe que essa é uma pergunta que eu escuto bastante, assim. Eu imagino. De muitos amigos, né? Porque eu acho que é um privilégio. Isso é uma coisa, talvez já começo respondendo por aí, né, Sil? É um ambiente que me trouxe o privilégio de conhecer muita gente. Sim.
muita gente muito legal, muito especial, pessoas que contribuíram muito com o meu desenvolvimento, com o meu aprendizado, né, com tudo, com a pessoa que eu sou hoje. Então, crescimento, né? Aí tem um componente de crescimento, exatamente. Né? Então, o que me faz ficar lá? Primeiro, o dinamismo da associação. A JORPM quem olha de fora, às vezes, talvez não tenha ideia, mas é um negócio maluco, assim, no bom sentido de dinâmica, de não tem rotina, a gente está sempre fazendo coisas diferentes, tem os eventos. O fato da JORPM ser uma entidade única no Brasil, ou talvez no mundo, né? Você imagina, são 41 anos de associação, temos 40 presidentes, você foi uma delas, né? E a gente daqui a 2 meses está elegendo o 41º presidente. Então, ou seja, 41 anos, 41 presidentes diferentes. Isso é muito doido. Isso aí não tem igual. E é uma das coisas que eu acho que Joinville, quando a gente fala que Joinville tem coisas diferentes a ensinar para o Brasil, isso é uma delas. Né? Essa reciclagem, né? A JORPM todos os anos muda o presidente, né? E como é que é isso para você, né? Porque vamos dizer assim, o presidente é meio que teu líder, né? Sim. Entende? Então, todo ano muda o líder. E assim, eu fui presidente em 2015, já faz bastante tempo, né? Mas de lá para cá, já passaram-se vários presidentes, muitos, e cada um tem um perfil, enfim, único, porque as pessoas são únicas, e você vai tendo que se adaptar. Quer dizer, como é que é isso para você? Então, eu tive 26 desses, né? 26 chefes, né? Usando aquele termo. 26 chefes. Você pode fazer assim uma escala. O número 1, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei. Não, isso não. Não, melhor não fazer. Não faço. Lá na JORPM tem o quadro dos presidentes, as pessoas me levam lá e falam assim, Fábio, a partir de quando? É quase que o quadro, a parede inteira lá, né? Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que isso é o segredo, assim, é entender as pessoas. Né? E você entende mesmo, você é muito bom nisso. Eu procuro entender, porque a gente tem que ter o interesse genuíno em entender a pessoa. Sabe disso, né? Do coração, né? Exatamente, não pode ser aquela coisa falsa, né? Tô aqui fazendo de conta, porque ninguém sustenta a falsidade por muito tempo. Por 26 anos você não ia conseguir. Você não consegue, né? Então, o que eu desenvolvi e aprendi, para mim foi fantástico, porque eu também me desenvolvi muito com isso, é entender as pessoas, entender o que elas esperam. Porque, como você bem disse, né? Muda todo ano. Às vezes, de um ano para outro, são pessoas completamente diferentes, com ansiedades diferentes, com medos diferentes, com objetivos diferentes, com histórias de vida diferentes, com perspectivas diferentes. E quando você entende que a gente está lá para atuar para o mesmo lado, né, para entregar para a sociedade algo tão legal como a JORPM faz, de desenvolvimento para as pequenas empresas, para o empreendedor, você entende o que essa pessoa espera, você se conecta com ela. E aí ela começa a te enxergar como alguém que está ali, não para ser mandado ou para mandar nessa pessoa de forma alguma, para junto dar continuidade a uma empresa. A JORPM é uma associação, mas ela funciona como uma empresa, tem uma operação que tem que rodar independente de qualquer coisa no dia a dia. Independente de qual presidente, inclusive. Independente, inclusive, de presidente, você tem que fazer, tem os eventos, tem as ações, tem os núcleos, tem as reuniões, tem um monte de coisa que acontece, tem funcionário, tem resultado para entregar. Tem os mesmos problemas, o funcionário falta, o funcionário vem de mau humor, igualzinho uma empresa, falta dinheiro, igualzinho, tem que contratar pessoas, é normal. Mas junto com isso você tem que agregar que é uma organização de voluntariado, de pessoas que dedicam tempo voluntariamente para ajudar a sociedade. Então, quando tu entende isso, fica natural hoje. Hoje, para mim, é muito tranquilo. Essa troca de presidentes e funciona muito bem. Você sabe que o Fabinho tem muito amor no coração mesmo, porque o que ele está falando é verdade. Uma vez, eu também não sei se você vai lembrar disso, eu falei para... Eu não sei se eu era presidente ou se eu estava na diretoria, não sei. Sei que num dos nossos papos eu falei para você assim, ai, não aguento o ego das pessoas, essa briga de egos, né? Porque às vezes tem isso também, né? Como em qualquer grupo de pessoas, né? Assim, não é que é mais ou menos, mas eu me lembro que eu reclamei isso para você. E a tua resposta me bateu assim que nem um pau. Você falou assim, Sil, tu já pensou que é o ego que faz as pessoas fazerem as coisas acontecerem aqui na JORPM? Quando você falou aquilo, sabe assim, foi totalmente diferente do que eu estava pensando, porque eu não estava pensando com o coração, eu estava reclamando, eu estava no copo meio vazio, né? E você veio no copo super cheio, né? Então, eu vira e mexe, me lembro disso, e é bem isso. E assim, então, esse olhar aí é a chave, porque realmente não deve ser fácil esta fall, né? Né? Brincando aqui, de presidentes, né? Mas é legal, é bacana. Mas, ao mesmo tempo, dinâmico, e sempre você está aprendendo alguma coisa, né? Eu consigo entender isso, sim. Fabinho, qual foi a lição, assim,
não sei se a essencial, né? Porque às vezes tem várias, né? Uhum. Quais são as lições que você aprendeu sobre pessoas, você já me falou, né? Porque Uhum. você aprendeu a ler as pessoas, né? Uhum. A ler, a interpretar, ver o que, né? Mas então, em relação à gestão, em relação a negócios, o que foi mais legal, assim, mais importante que você aprendeu nisso? Eu acho que assim, o mais bacana foi ver, ser testemunha, né, de como os negócios eles surgem, de como o empreendedor lida com o seu sonho, com a sua empresa, Uhum. né, os dilemas. Quando a gente está para fora, eu imagino assim, que quem olha, né, e pensa, puxa, tem lá o patrão, tem a empresa, ele vê ele como um robô que está lá para, né, Uhum. para abrir a empresa, fechar, contratar, demitir, ter lucro, mas não enxerga que essas pessoas têm um monte de questões a serem resolvidas, Sim. né? E eu aprendi a olhar essas pessoas por trás da parede da empresa, né? Aham. Então elas estão lá, lá no seu negócio, com seus dilemas, com seus desafios, com seus medos, com as suas aspirações, e lá dentro da associação estão compartilhando as suas, Suas dores, né? as suas dores, né? Sendo até às vezes vulneráveis no sentido assim de se abrir, porque isso gera aprendizado. As pessoas compartilham os seus medos, as suas dificuldades, e isso elas se ajudam, elas aprendem junto. Que é um dos grandes ganhos de estar numa associação, né? Exatamente. Então, poder enxergar isso acontecer, poder enxergar pessoas se conectando, empresas surgindo, negócios surgindo a partir do compartilhamento, da troca de experiência, do se abrir para o colega, conhecer gente nova, é uma das coisas mais legais que tem. Então, entender como funciona uma empresa, né? E ter uma visão assim real do que é você sonhar em empreender. E realizar aquilo e ver a satisfação das pessoas é muito bacana, E né? acho que, assim, você deve olhar para tudo isso e entender que você está contribuindo bastante nesse processo também, né? Isso é muito legal, né? Eu sempre falo lá com a galera do nosso time lá e todo Aham. mundo, a maioria das pessoas tem essa visão de que a gente não está lá para cumprir tarefas, fazer ações, a gente está lá para mudar a realidade das empresas, né? Então, quando a gente cria um núcleo, faz um treinamento, faz um evento, qualquer coisa, aquilo ali impacta naquela empresa. Aquela empresa toma uma decisão melhor, Sim. prospera, contrata mais, gera mais um emprego, é o nosso trabalho contribuindo para aquilo. Então, isso não muda é, tudo. e não é poesia, não, é Não, realidade, é né? real, É realidade, né? é real. Então, isso muda a perspectiva, como tu É, olha para os negócios, né? E como tu olha para a tua atividade. É. Porque o empresário tem um papel muito solitário, né? Bastante. Porque ele não pode compartilhar as coisas, os perrengues, as dúvidas, etc., com a sua equipe. Às vezes em casa a família não está no mesmo, né? Às vezes nem entende daquele Sim, não tá no negócio. mesmo momento ali. Normal isso até, né? E a associação permite isso, né? Que legal, que legal. E você tem alguma história, algum exemplo de um pequeno negócio que transformou vidas, que transformou comunidades, assim, que você lembra para compartilhar com a gente? Exemplos, assim, são muitos, né? Se eu assim, me permiti conhecer muitos negócios de pessoas que foram empreender, até em projetos, assim, projetos sociais, né? Que o negócio dele é transformar a vida das pessoas, né? Então, a gente pôde conhecer o pessoal do Projeto Resgate, que é um projeto muito legal, projeto que é lindo. empreendedorismo na prática. Os Sim. próprios projetos que o nosso instituto faz da JORPM, né? Então, a gente tem projetos lá que trabalham o desenvolvimento nos jovens, nas escolas, o empreendedorismo. E eu vou dar um exemplo, assim, ó, que eu acho que agora, eu não tinha pensado e agora eu lembrei. Esses dias nós estávamos lá em Barra do Sul, né? A gente tem um núcleo de empresários lá em Barra do Sul, Balneário Barra do Sul. Aí fizemos uma reunião com as autoridades, os nossos associados às autoridades da cidade. Prefeito, vice-prefeito, secretário de desenvolvimento, e estava o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Barra do Sul, Tá. o Wesley. E aí daqui a pouco, cada um falando um pouco sobre as suas ações. Quando chegou na vez dele, ele falou assim, antes de falar sobre a Câmara, eu quero falar sobre a minha história com a JORPM. Olha! E aí ele falou que ele foi, quando jovenzinho, na escola, foi um aluno do Mini Empresa que o Nossa, até Instituto me arrepiei desenvolveu. aqui. E ele disse que ali ele entendeu o que era uma empresa, o que é um negócio, aquilo mudou a perspectiva da vida dele sobre como poderia ser o futuro. E aí ele, nesse meio tempo, ele abriu negócios, ele é uma pessoa muito politizada, conversa bem, então, claro. Sim, ele aproveitou, Aproveitou mas começou ali, né? E começou ali. Então, e foi legal. muito legal, porque quando ele falou isso, sabe quando você não precisa mais de apresentação? Você não precisa apresentar quem é a associação. É aquela pessoa contando como lá na juventude, na juventude não, na fase de criança dele, ali é pré-adolescente, a JORPM já impactou via o Instituto. Que então, legal. histórias como essa, assim, são muitas, né? Podia ficar falando várias aqui, mas é legal quando a gente às vezes conecta, puxa, essa história tem uma referência lá E atrás. acho que isso é legal a gente até, assim, colocar uma luz nessa tua fala,
para ver como a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas. Muito. Né? Muito. Seja como a Jorpem, claro, a gente está aqui falando de Jorpem, mas eu digo assim, até sem ser a Jorpem, né? Como, às vezes, numa fala, você impacta alguém. Às vezes, ajudando, você impacta alguém, né? Que legal isso. A capacidade de influenciar, né? Uma coisa que eu... Capacidade de influenciar, isso mesmo. Que eu procuro, e quando a gente trabalha, a gente tem um trabalho lá dentro da associação com os líderes, né? Você já participou, e é uma fala que eu sempre tenho e reforço com a equipe, assim, tudo começa na nossa intenção. Né? Qual a intenção de eu estar falando tal coisa? Qual a intenção de eu estar influenciando a Silvana para isso, a Sil para aquilo? Então, quando a gente está bem intencionado, as coisas vão naturalmente se conectar. É claro que não é só assim, um milagre do universo. Tem que ter trabalho, tem que ter esforço. Mas tudo começa numa boa intenção. Parece meio romântico isso, mas faz toda a diferença. Não é romântico, não é isso mesmo. E tem que ter transpiração, não só inspiração. Exatamente, né? exatamente. O Murilo Gun, né? Ele diz que é 1% de inspiração, que é o momento lâmpada, né? O momento da criatividade, e 99% de transpiração. Perfeito. Né? De trabalho. Perfeito. O Silvio Santos falava que era 10 e 90. Que seja como for, mas a muito mais transpiração trabalho, né? do que inspiração. A proporção é muito né? mais para trabalhar. Fabinho, nesses 26 anos, né, o nosso país mudou muito, teve várias crises, né, das mais diversas. Qual foi, ao teu ver, a mudança, o cenário econômico que mais afetou os pequenos negócios? Acho que tem muitas situações, né? Mas uma que, assim, vou chover num molhado aqui, falar que a gente vivenciou foi o período da pandemia, né? né? Que, claro, assim, aqui não tem base de comparação com as vidas perdidas, né? Sim. Nem nem falemos disso, porque daí... Isso é primeiro, e não há discussão que isso foi a grande tragédia da pandemia. Mas fora isso, né, tá ali e vivenciar como isso impactou nas pequenas empresas. Porque a pequena empresa não é, quando a gente olha para uma empresa, pensa, aquela empresa é gigante, lá tem um monte de funcionário, tem um monte de lucro. A empresa pequena, muitas vezes, é o pai de família, a mãe, os filhos. E é isso. Acabou. Aquele é o sustento dela. E a gente viu muitos desses casos, mas muitos desses casos, as pessoas de um dia para o outro não ter mais como ter dinheiro, porque eles não tinham reserva financeira, né? E é muito comum de que a empresa ela tem ali o lucro para sobreviver, para crescer um pouco, pagar o salário dos funcionários, e aquilo não tem reserva. Fora o fato que gestão financeira não é um grande forte das pequenas empresas, assim, em geral, obviamente, né? Não estou julgando, não estou, né? Mas é um fato. Exato, mas é de fato mesmo. Né? E é uma coisa que acontece, né? Orçamento doméstico nas empresas é assim. Então, as empresas, ninguém estava preparado para aquilo. Então, a gente vivenciou o impacto em muitos segmentos que de fato ficaram fechados por meses. E isso realmente você sente não pelos CNPJs, porque o CNPJ, ok, fecha, abre. Mas vai chegar na pessoa, né? Vai chegar na pessoa, mas vai faltar dinheiro para comida, vai faltar dinheiro para... Você vê a pessoa que está por trás dali, né? Então, e é uma coisa que quando você lida com empresa, você não está lidando com CNPJ, você está lidando com pessoas. É isso aí. Porque dentro daquele CNPJ, quando você está conversando com alguém, negociando, vendendo, comprando, você está lidando com gente. Tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali, né? Que tem desejo, tem um monte de coisa por trás, tem um monte de emoções ali. E qual que você acha que hoje em dia, né, passado, né, a pandemia já foi, infelizmente, ou felizmente, felizmente já se foi, né? Mas hoje em dia, qual você acha que é um dos maiores desafios para as empresas de pequeno porte? Acho que um grande desafio é lidar com gente. E aí, né, você sabe melhor do que eu. Conseguir atrair, reter, especialmente em pequenas empresas, né? Atrair pessoas, reter, mantê-las. Especialmente também que a gente tem... E você tem uma resposta para isso? Assim, nós lá dentro, a gente procura trabalhar muito a cultura da nossa organização. A gente tem isso muito forte lá, né? A cultura do que a gente faz, de como a gente cuida daquilo, de como a gente reflete. E é legal, porque quando você tem uma cultura bem estabelecida na tua empresa, as pessoas, elas vêm, elas entram, elas enxergam logo a cultura. Sim. Porque a cultura não está escrito em lugar nenhum, mas ela é quase que palpável, né? Você consegue quase encostar nela. Sim. E aí, se a pessoa se identifica com aquilo, é a melhor forma de atração. Pelo menos na minha experiência é. E as pessoas se conectam com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente entrega, com a forma como a gente faz, como a gente trata as pessoas, como a gente recebe as pessoas, e elas ficam, né? Então, é claro que eu estou
para muita gente pode falar, Fábio, que subjetivo que é falar sobre isso, mas o desafio grande das pequenas empresas, olhando para o futuro, é como que elas vão conseguir lidar, claro, com tecnologia, inteligência artificial, uma série de coisas que vão impactar, mas como que elas vão ter pessoas para tocar os negócios, né? E como que elas vão manter essas pessoas engajadas, né? Acreditando naquele propósito, desenvolvendo aquela cultura. Então, eu acho que isso é e muita empresa, infelizmente, aí é o papel das associações, de quem trabalha com isso, do desenvolvimento, elas não estão preparadas para esse momento ainda. A gente ainda fala tanto de... As pesquisas dizem, né? A liderança é responsável por 70% do engajamento da sua equipe. Sim. Isso é Gallup fala, não sou eu que falo, Sim, né? Então, dúvida. É real. Então, fala-se tanto ainda, né? Disso e ainda tem tanto do outro, né? Assim, é aquela coisa, não dá pra você... mas agora eu não consigo contratar ninguém, porque ninguém tá nem aí, ninguém se engaja, o pessoal não quer trabalhar. Não é isso. bem assim, né? Não é eu assim. acho que tem um 50-50 ali, que a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, para deixá-las engajadas com o nosso propósito, com a nossa causa. E claro, aí você vai achando as pessoas que são adequadas, mas esse é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Ainda a gente mais escuta o tempo inteiro. Né? E num estado numa cidade, né? E estado também, que a gente está quase em pleno emprego, né? Exatamente. Então, as pessoas podem escolher. Né? E aí, eu não gosto muito desse papo da geração, que essa geração não faz nada, não sei o que. Eu não gosto disso, porque eu acho que não é mesmo assim. Né? E eu acho que quem está há mais tempo no mercado precisa se adaptar às novas gerações. Sem dúvida. Né? E não só as novas gerações, o novo cenário. Né? Um tempo atrás, a gente não tinha inteligência artificial, não tinha um chat GPT que a gente pergunta as coisas e em segundos as coisas vêm. Entende? Então, assim, isso é uma pequena mudança que a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem que se adaptar às pessoas também, porque as pessoas também estão mais ansiosas, as pessoas também. Então, não querem ficar no emprego. Não querem, porque é assim mesmo. Se não for bom, elas vão procurar outro. As pessoas são o resumo da nossa sociedade, né? Exatamente. Ansiosa, apressada, imediatista, é assim, mas a gente não consegue lidar com isso. Não tem como mudar esse cenário. Não tem. Muito bem, Fabinho. Então, assim, se a gente está indo para o final da nossa conversa, né? Se você tivesse que dar... eu acho que eu já sei essa resposta, mas vamos lá, né? Se você tivesse que dar um conselho, né? Conselho a gente diz que se fosse bom a gente cobrava, né? Como é que a gente fala? Que se o conselho fosse bom a gente cobrava? Não dava, cobrava. Não dava, cobrava. Enfim, tanto faz. Recomendação, vamos mudar então. Isso, tá bom. Se você pudesse dar uma recomendação para quem está empreendendo, né? Qual seria essa recomendação? Vou vender o peixe agora, né? Isso aí, vai. Mas eu vou falar de maneira geral. Eu acho que uma coisa importante é, claro, se desenvolver, estudar sobre o que vai fazer. Né? Aprender, buscar conhecimento. Parece clichê, mas é importante entender. Porque uma coisa é você ser bom naquilo que você faz. Outra é você administrar uma empresa, se preocupar com planilha, com contabilidade, com vender, com entregar, com gente, com contratar. É bem mais complexo, muito né? Mais. Uhum. Então, assim, passar do ponto de buscar informação, aprender, se desenvolver quanto a isso, eu observo isso, faz muita diferença você estar próximo e conversando com pessoas que são pares teu, né? Que tem os mesmos dilemas, que são empresários. Né? Trocar experiência. Né? Eu tenho um problema, você tem. Quando eu compartilho meu problema contigo, você fala assim, puxa, Fábio, eu já passei por isso aí. E lá na minha empresa eu fiz isso. Puxa, me ativa um gatilho e eu resolvo minha questão, às vezes, num instante. Isso aí. Então, a troca de informação, porque aí a gente aprende com a prática, com a realidade, com os acertos, com os erros, isso te dá uma velocidade de aprendizado muito grande. E aí, claro, vai te ampliar os relacionamentos, você vai conhecer gente, aí conhecendo gente, você vai, puxa, eu preciso de assim, eu conheço tal pessoa, as coisas se conectam. Tu sabe, né, Sil? Quantas conexões se cruzaram e quantas elas, de fato, renderam em resultado para você e tantas outras pessoas. Então, eu diria assim, se busque entender o que é ter uma empresa, entender sobre o teu segmento, como é que você vai empreender e vá se relacionar com pessoas, vá conversar, vá trocar experiência, que essa pessoa vai ter um ganho e uma chance de prosperar muito maior do que quem está lá isolado. Claro, não estou dizendo que não tem sucesso. Muita gente tem sucesso assim, vai continuar tendo. Mas não faz uma diferença assim, tá no meio de pessoas, né? Sem ter medo de ser feliz, né? É isso aí. Muitas pessoas vão à JorPM querendo mais vender, querendo fazer negócios, mas, na verdade, a essência é essa, né? A essência é aprender, é trocar, e a troca entre pessoas pares, né? Pessoas que estão mais ou menos fazendo a mesma coisa, ela é riquíssima,
E é algo tão simples de se fazer, né? A gente só tem que deixar os egos de lado e colocar os problemas na mesa e se abrir para o outro. E aí todo mundo ganha com isso. Né? Exatamente. Então, Fabinho, uma delícia conversar com você. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Obrigado, né? Silvia. Foi uma honra estar aqui. E te desejo mais 26 anos de AJPM, será? Não sei, eu acho que não sei se eu... 26 talvez é muito. Não sei, não dá para dizer não. Te desejo sucesso e felicidade, porque competência você tem, enfim, uma vida bem linda para você. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Te agradeço. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, comigo, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizont Studios.